Olá, amigo aquarista. Espero que você esteja bem. E no vídeo de hoje falaremos sobre água novamente. Mas o tema que eu quero trazer para vocês acaba sendo até um duelo entre água natural do mar versus o sal sintético. O que os olhos não veem, mas os corais sentem. Fique comigo. Que bom que você está aqui novamente, aproveitando um pouco do conhecimento que eu gostaria de compartilhar. Mas antes, quero já pedir a sua contribuição através do like, o famoso like, e se inscrever no canal. Assim você acaba demonstrando engajamento e mostrando que esse assunto é relevante. Se você quiser saber sobre outros temas também, deixe nos comentários. Será um prazer elaborar um estudo, um bate-papo aí com vocês. Bom, mas hoje, como eu já adiantei, água natural é um tema que vocês já estão, não digo cansados porque temos poucos vídeos ainda, mas é um tema que eu gosto de trabalhar bastante. O sal sintético, é claro, é a minha comparação, porque o meu foco em trabalhar com água natural, ele esbarra, obviamente, no que a gente tem disponível hoje, que é o sal sintético. Mas por que você pode pensar, né, usar o sal, usar água? Talvez água você vai colocar alguns fatores limitantes. Né, que o primeiro deles é claro, eu tenho disponível, hoje eu estou falando de Curitiba, ele tem uma certa proximidade com o mar. Mas você que está no interior do estado, ou em capitais, ou cidades muito distantes do mar, isso aqui talvez não faça nenhum sentido para você. Mas eu não quero desanimar. A Aquaci, um projeto que a gente está trabalhando, desenvolvendo, ela tem sonhos bem grandes. E um deles é atender aí boa parte do Brasil, né? Não quero ser pretensioso ao extremo e dizer que eu quero atender todos os locais desse enorme continente aqui, que é o nosso país, em fornecer água natural do mar para você. Tá? Mas vamos com calma. Hoje eu quero apenas falar um pouco mais sobre o porquê de usar a água natural do mar, ao invés de usar o sal. Né? Então você pensa assim, na verdade você pode colocar essa questão, o coral ele vive no oceano. Por que eu não usar uma água parecida, ou a mesma água que ele está acostumado no oceano gigantesco? Aí, se até uma curiosidade, né, diz que se a gente esvaziar tirar, na verdade, todo o sal da água do mar, e colocar sobre os continentes, ela teria o tamanho aproximadamente 150 metros em todos os continentes, ou seja, tem muito sal. Né? E é claro, a água não é só o sal. Quando a gente trabalha com água natural, a gente está falando de um equilíbrio perfeito. São mais de 90 elementos químicos que você tem dissolvidos na água em proporções extremamente perfeitas, alinhadíssimas. Existe até uma preocupação quando você fala de água do mar em relação ao local que os corais foram coletados ou a origem deles, dos próprios peixes e tudo mais. Eu falo do coral porque ele reage muito mais rápido, tanto para o lado bom quanto em condições ruins, por exemplo, do teu aquário, da água, ele não abre, ele sente muito mais, é muito mais perceptível nos corais do que propriamente dito nos peixes. Alguns invertebrados também são um pouco mais sensíveis, mas falando um pouco mais dos corais, a gente tem essa preocupação de que como são animais, eu quero que eles demonstrem assim a sua melhor condição, certo? Cores vibrantes, que eles cresçam, se reproduzam ou se dividam, no caso de anêmonas, ou seja, eu quero um ambiente totalmente equilibrado. E existe também um princípio, né, que ele se chama princípio das proporções constantes. Esse é um estudo dentro da oceanografia que ele mostra que independente da salinidade
ser um pouco, eu digo assim, um pouco, ela não é igual em todos os pontos dos mares, tá? Mas a condição de sólidos ou de elementos dissolvidos na água, eles são exatamente iguais. Isso nos traz uma tranquilidade muito grande quando a gente fala de elementos traço, principalmente. Porque dentro dos mais de 90 elementos que nós temos, existem cerca de 11 que são os principais, os mais conhecidos. Aí a gente tem uma segunda camada que são os elementos traços, e aí ele vai se afunilando e a gente tem elementos que são considerados como ultratraços, ou seja, eles são medidos em bilhões ou até em trilhões partes por litro. Isso a gente pode, isso você não consegue, a indústria, por melhor que ela seja, ela não consegue reproduzir isso na íntegra. E aí o que você tem? Alguns corais mais sensíveis, invertebrados, eles não chegam na sua plenitude. Tá? Isso é um fator limitante para você? Obviamente que não. Mas quando você trata, você tem o aquário, no aquário, você está fazendo o quê? Você está reproduzindo um pedaço da natureza, um pedaço do ecossistema que esses animais eles se encontram em sua maioria. Logo, faz todo sentido você querer o mais próximo possível, já que copiar ele é impossível na sua condição plena, mas você quer se aproximar ao máximo dessa condição para que o seu ecossistema ele seja o mais pleno possível. E isso você só faz com o quê? Com a água natural do mar, certo? É claro, vamos pensar em alguns mitos aqui que existem. Não digo nem mitos, mas assim, condições preocupantes ou perigosas que você pode se perguntar, que é normal, é totalmente normal essa situação de mas a água é segura? Aí eu tenho aquário, eu conheço aquários e pessoas aquaristas que investem dezenas de milhares de reais em seus aquários. Tem animais raros, caríssimos, aquários grandes, onde, é claro, qualquer desequilíbrio, qualquer descuido disso faz com que você coloque em risco a vida do seu aquário. E é claro, de forma alguma, eu proponho mudanças radicais. Ou seja, eu quero que você transite de uma forma segura para a água natural. E aí a gente volta em 3 pilares, não digo nem pilares, mas assim, cuidados que se tem com a água natural, que seria a coleta. Existe um protocolo, para quem é sério nesse ramo, assim, existe um protocolo que deve ser seguido. Tábua de maré, local de coleta, a condição climática, enfim, alguns fatores que são fundamentais para que você faça essa coleta adequada. Um outro fator, filtragem mecânica. Ninguém quer bactérias, né, essa microvida que existe aí, que você não vê a olho nu, mas você sabe que ela está lá dentro do seu aquário. Logo, a filtragem mecânica, que tira aquilo que você está vendo, ou partículas pequenas, seja de areia, até mesmo um terceiro estágio que eu julgo super importante, que é a filtragem através de esterilização via UV. Isso é fundamental. Aí você realmente elimina qualquer patógeno que possa entrar no seu sistema. Isso posto, a gente tem uma água extremamente adequada para o seu aquário. Aqui eu não estou falando naquela linha que é coletar água e já trazer para o seu aquário para aproveitar plâncton, fitoplâncton que existe. Aqui eu acho que já o mercado, nessa questão, já tem elementos suficientes para repor esses elementos aí de uma forma muito segura e tranquila. Eu me refiro mesmo a condições de fato químicas do seu aquário. Logo, a água natural ela vai trazer esse conjunto de elementos prontinhos, já totalmente diluídos e em partes estáveis para o seu aquário. O que vai resultar, trabalhando já nos prós e contras, como
coisas boas, você vai ter essa estabilidade, você vai ter uma economia financeira mesmo, porque você vai acabar dosando menos suplementos, as suas reposições elas serão muito menores, porque aqui você não pode também ser ingênuo a ponto de trabalhar com água natural, achando que o seu aquário não vai precisar mais de reposição. Aqui você teria que se organizar para focar na frequência da troca parcial. Isso faz com que você realmente não precisasse de outros suplementos. No meu aquário, como eu faço trocas regulares e uma certa frequência, eu dispenso qualquer uso de suplemento, certo? Mas você aí você veria essa economia de forma muito tranquila. E os desafios aqui existem, claro, e são logísticos, tá? Porque você, como eu disse, o transporte aqui no Brasil, ele ainda é muito caro, nós temos combustível, existe uma série de custos que estão envolvidos nisso, e como proposta, a Aquacia, ela vem trabalhando, focando aí em como resolver essa incógnita que é logística. Ok? Então, concluindo, eu pergunto para você, né? Você quer um Recife mais parecido com a natureza, com cores vibrantes? Se a resposta for sim, eu encorajaria você a usar uma água natural, tá bom? E não deixe de responder, né, colocar nos comentários se você já usou, utiliza, você percebeu mudanças no seu aquário. Escreva nos comentários, isso também ajuda a gente a trabalhar muito esse tema, que é foco do nosso canal. E para finalizar, eu volto com aquela pergunta para vocês: o que não pode faltar na bagagem de um aquarista? Para mim, é uma água de excelente qualidade. Um abraço e até a próxima.